Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. Nós vamos levar a partir de agora. Vamos falar muito sobre o futebol amador, dando destaque para o torneio de pênalti da família Cruzeiro, que aconteceu ontem na Toca da Raposa 1. A gente vai falar muito desse torneio. Vamos falar também, lógico, da Copa Amigos da Bola. Teve jogo na Santa Rita, a gente vai atualizar, saber quais são as condições para o Santa Rita City passar para a próxima fase, lembrando que a Portuguesa de Águas Belas já está classificada. Falar de futebol brasileiro. Futebol brasileiro, destaque para o Campeonato Cearense. A gente conheceu ontem os dois semifinalistas que vão enfrentar Ceará e Fortaleza para ver quem chega à grande final. Vamos falar de futebol europeu, muito de futebol europeu, destaque para o campeonato inglês também, para a La Liga, né, onde o líder Barcelona perdeu. Vamos falar do prêmio The Best, né, Juan? Hoje teve a escolha do melhor jogador do mundo, a gente vai atualizar, vamos informar a melhor seleção também da Europa. Tá certo? Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Fla 79. Acontece no YouTube e no Facebook. Tá certo? Então, no início do programa, já trazendo boa noite, o destaque inicial do Juan. Boa noite, meu destaque vai para o segundo torneio de pênaltis da família Cruzeiro, juntamente com o primeiro torneio de pênaltis feminino. É sim, foi muito bom o torneio ontem da família Cruzeiro. Já já a gente vai falar. No início do programa, vou mandar um abraço, uma boa noite para o meu amigo Cristiano Carneiro, na Lagoa do Serrote, curtindo o bate-bola. O Cristiano que teve ontem participando do torneio de pênalti da família Cruzeiro. O Cristiano foi bem e teve participando. Foi muitas duplas, né, Juan? 74 duplas participando. A gente já vai atualizar, vamos falar quem foram os campeões. Lembrando que quem quiser deixar sua mensagem, na medida do possível, se a internet deixar, né? A internet deixar, a gente lê as mensagens, porque às vezes a internet fica oscilando e a gente acaba não chegando as mensagens até a gente. Mas, se chegar, a gente lê e a gente agradece. Nossos amigos, nossos inscritos, nossos seguidores aqui na página do Bate-Bola, também os nossos amigos do Facebook e os nossos inscritos no YouTube, lá no canal Ceará Fla 79. Quem quiser dar uma força, é só ir lá no YouTube, Ceará Fla 79, se inscrever no nosso canal. Tá certo? Então, o nosso programa é muita informação e pouca enrolação. A gente já vai chegar falando, lógico, de futebol amador. O amador, o destaque desse final de semana foi o torneio de pênaltis aqui na Toca da Raposa 1, organizado por toda a família Cruzeiro, Cruzeirão da Massa. Aqui eu mando um abraço para os dirigentes, para o compadre Elvis, para o Dedé e para os outros, né, que também ajudaram. Parabenizar pela organização. Foi um torneio sensacional. Todas as pessoas que participaram gostaram. Foi muito bem organizado. Não teve perca de tempo. Tudo ocorreu como a gente combinou. Só um atrasinho no início, né? Mas isso faz parte, já estava previsto esse atraso, né? Esse atraso do início, mas quando começou, não teve atraso. O Serginho, que era o árbitro, né? Parabenizar o Serginho pelo grande trabalho. Acabou ele não perdendo muito tempo, né? Porque a gente fez um sorteio já direcionado e esse sorteio, o Serginho, ele não tirava o tosse, né? Chegava lá, batia de acordo com o sorteio, a primeira dupla já ia batendo. E a gente quer também parabenizar, Juan, e agradecer os batedores, né? Os batedores, as duplas, que na hora que a gente chamava, eles iam, né? De imediato, eles, ou seja, não perdiam tempo. E por conta disso, né? Por conta também do apoio dos batedores, das duplas, acabou tudo fluindo como o combinado e deu tempo, né? Fazer o torneio masculino, depois o torneio feminino, foi show de bola, foi muita bola na rede, muita gente prestigiou ontem aqui na Toca da Raposa 1. Também, Juan, teve até São Pedro, né? Até São Pedro, sábado choveu muito aqui no Barro Preto e ontem foi um dia maravilhoso, ou seja, não dá para reclamar. Os meninos, foi do jeito que os meninos programaram, deu tudo certo e foi uma festa muito grande. E aí a gente vai falar, Juan, só compartilhar aqui no meu perfil para que mais pessoas possam também acompanhar o bate-bola. O bate-bola que agora a gente faz na página, né? A gente faz na página do bate-bola e
compartilhar aqui no meu perfil para que mais pessoas possam assistir. Mandar um abraço para o grande Fernando Carneiro, um abraço aqui de público, agradecer o Fernando Carneiro, né, que esteve aqui participando do torneio, ajudou muito, e aqui eu quero agradecer o Fernando Carneiro, né, que fez um trabalho brilhante, ajudou demais todos nós aqui, os meninos da organização e nós que estávamos, né, teve a cobertura total da TVFP, aqui eu quero agradecer também o Bena, né, pelo trabalho, o trabalho da TVFP foi realmente sensacional, foi show de bola, e o Fernando, grande comentarista, né, estava ali marcando cada batida, não perdia um lance. E aqui eu quero, em nome da família Cruzeiro, agradecer o Fernando Carneiro. E também, né, parabenizar mais uma vez pela organização. O fato, Juan, que foi show de bola. Quem participou gostou, né, foi o segundo, e o segundo foi bem melhor do que o primeiro. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Tá certo? Então, mandar um abraço para Raquel Magalhães. Um abraço para a Raquel, mandar um abraço também para o Júlio Ivan, para o Eliseu, um abraço para o Eliseu. Eliseu também que participou, né, João? O Eliseu participou da disputa, foi bem também o Eliseu, muito bem. O Eliseu participou só, estava certo que o Eliseu ia mais o Wilton, mas ele foi só e foi muito bem. Mandar um abraço para o Eliseu, para a tia Sandra, para o Timonel e também para a Letícia. Né? Todos de casa, um abraço, pessoas que curtem o bate-bola. Juan, então, no masculino, a gente teve, né, 74 duplas, foram a primeira fase, né, com 37 disputas, e o grande campeão foi o Roger Farias. Roger Farias, o vereador Roger Farias, ao lado do goleiro Luzilano, foi o grande, diga lá. Que disseram que no sorteio que era favorito. Era um dos favoritos, né? Tinha muitas duplas favoritas, que eram de Santana, né? Tinha o Mateuzinho, tinha o Jardel, tinha o Miquel, tinha o Cafu, tinha muitas duplas favoritas, mas alguns, né, saíram na primeira fase, e o Roger, né, que era um dos favoritos, acabou confirmando o favoritismo e ganhou na disputa, na final com o Josias, né, que parabenizar o Josias também pela grande performance, foi muito bem, era a dupla ao lado do Emanuel, mas infelizmente o Emanuel teve um probleminha logo na primeira batida, e o Josias foi pegando e defendendo, foi à final e perdeu para o Rogério. Então, até o placar aqui, João, o placar da final foi 5-4, 5-4 para o Roger e para o Luzilano. Interessante que o Roger perdeu a primeira batida e teve a chance, né? O Josias fez 1-0, depois o Roger empatou, o Josias fez 2-1, o Roger empatou, aí o Josias tinha a chance de fazer 3-2, perdeu, o Roger perdeu a sua quarta cobrança, o Josias poderia se colocar à frente, mas acabou perdendo também a quarta cobrança. Aí fomos na quinta, o Roger fez, o Josias fez, a primeira alternada, série alternada, o Roger fez, o Josias também, e na sétima cobrança, o Roger marcou, e o Luzilane acabou pegando o pênalti do Josias, e o Roger e o Luzilane foram os grandes campeões. E aqui, mais uma vez, eu parabenizo os dois campeões. O Josias, vice-colocado. Em terceiro lugar, Juan, ficou Davi Negão. Davi e Negão foram terceiro colocados. E na quarta colocação ficou o Thiago Mulugu. Essas foram as duplas premiadas. Lembrando que o campeão ganhou R$800, o vice ganhou R$300, o terceiro colocado R$150 e o quarto colocado ganhou R$100. Foi, sem dúvida nenhuma, show de bola, show de organização, e mais uma vez a parabéns do Padrielves e também o Dedé, toda a galera, né? Toda a galera do Cruzeirão da Massa, e o bate-bola. O bate-bola também foi muito bem, né, Juan? O Juan foi bem, mas o Aurian, aliás, tiveram a chance também, Juan, não vou dizer de eliminar, mas de dificultar a vida do Josias, né? Fizeram 2-1, tiveram a chance de fazer 3-1, mas não deu certo. Mas aqui eu quero agradecer também ao Aurian, que representou muito bem o bate-bola, ao lado do Juanzinho. O Juanzinho fez quantos gols, Juan? O nosso bate-bola fizeram 4 gols, não foi? Foram 4 gols? Foi 6, não? Foram 6, né? Eu acho que eu tenho tudo anotado aqui. Vou mandar uma boa noite, João, um abraço para Sarinha Matheus, minha aluna do 9º ano, também curtindo o bate-bola lá na Lagoa do Serrote. Aí, Juan, logo após o torneio masculino, teve o torneio feminino, né? Foram 32 duplas inscritas, só que 2 não compareceram, e já começou
16 avos de final e foram até a final. Vamos destacar aqui a grande campeã, parabenizar a Glorinha e o Zezé. O Zezé era o goleiro. A Glorinha foi a grande campeã na final, derrotando a Andressa e o Drum. Foi também uma disputa bem emocionante, bem disputada. A Glorinha com a Andressa. Em terceiro lugar ficou a Daniela e o Danilo, né? São os dois filhos do Cláudio Vicente. E na quarto colocado ficou a Rayane e o Vanderlei. Essa dupla, Juan, é das Pedra de Fogo, né? Pedra de Fogo, que teve no primeiro torneio aqui o Douglas e o Ricardo como vice-campeões, e agora veio o Vanderlei e a Rayane e participaram muito bem, chegando na quarta colocação. Tá certo? Alguma coisa para falar do torneio de pênalti? Não, né? Mas foi show de bola, né? Foi o segundo. Então, aqui mais uma vez, parabenizar o Dedé e também o compadre Elvis, toda a família Cruzeiro. Foi realmente um show, o torneio, o segundo torneio de pênalti da família Cruzeiro. Tá certo, mas então, futebol amador, passado a limpo, só finalizar com a Copa da Amizade, Juan. Aliás, Copa Amigos da Bola. Copa Amigos da Bola. Mandar um abraço, Juan, em Sobral pro Fabinho, a Eloá e a Samara também curtindo o bate-bola. E em Santana, o meu amigo Raimundo Jacomo Pereira. Um abraço para ele. Ele também, que ontem acompanhou boa parte da transmissão da TV FP. A TV FP que fez um trabalho brilhante ontem aqui no torneio de pênalti da família Cruzeiro. É dois agradecimentos, né? Eu que faço parte da TV FP, agradecemos a família Cruzeiro, né? Pela organização, pelo acolhimento. E do lado do Cruzeiro, né? Pelo Cruzeiro, agradeço a TV FP pelo brilhante trabalho que exerceu ontem aqui na Toca da Raposa 1. Na Santa Rita, ontem, a Copa Amigos da Bola, a gente teve Santa Rita City 2, 1 para o Boa Vista. Com esse resultado, Santa Rita City assumiu a segunda colocação. E agora depende do último jogo. Só tem um jogo, a Águas Belas recebe o Palmeiras de Bom Jardim. Se o Palmeiras ganhar o jogo, o Palmeiras está classificado, aí passa Águas Belas e Palmeiras. Se for empate, o Águas Belas ganhar, quem classifica é a equipe do Santa Rita City. Então, torcemos aí, né, que Santa Rita City possa classificar e representar a região de Santana na próxima fase da Copa Amigos da Bola. Vou mandar um abraço também para a Lidiane. Um abraço para a Lidiane, o tio Gerardo, para a tia Maria, para a vovó, né, para a tia Lúcia também. Todos de casa aí, um abraço, boa noite. Todos nós que fazemos o bate-bola. Tá certo, mas então, futebol amador passado a limpo, vamos falar agora de futebol brasileiro. Futebol brasileiro que teve rodada, né, nos principais campeonatos nesse final de semana. E a gente vai começar a falar do nosso manjadinho. O nosso manjadinho, que é o nosso campeonato cearense, nosso querido campeonato cearense, que teve ontem, Juan, jogos de volta. O Ferroviário já havia ganho 2-0 do Maracanã e o Iguatu tinha ganho do Atlético Cearense por 2-1. Como foram os resultados de ontem, Juan? O Ferroviário meteu 3-1 no Maracanã e o Iguatu fez 1-0 no Atlético Cearense. Com os resultados, o Iguatu classificou, o Ferroviário também, e a semifinal já estão definidos. Mandar um abraço para o meu amigo Albeci Ripardo, que veio prestigiar também o torneio da família Cruzeiro, veio com uma dupla, o Albeci, e foi eliminado na primeira fase, mas foi boa a disputa, e depois, à tarde, o Albeci veio com a sua esposa também prestigiar o torneio feminino. Grande Albeci Ripardo, Albeci que tem, Juan, o seu programa aqui no Facebook, também no YouTube, às quartas-feiras, sempre às 18h35. Eu mando um abraço para o meu amigo Albeci Ripardo. Ô, Juan, com isso, Ceará e Iguatu repete a semifinal do ano passado, e a outra semifinal é Fortaleza e Ferroviário. Lembrando que a semifinal são decididas em 2 jogos. A Federação Cearense ainda não divulgou a data, tá certo, Juan? Logo, nesse meio de semana tem Copa do Brasil, para o Ceará, Fortaleza e Libertadores, já a gente vai falar, e no final de semana tem Copa do Nordeste. Quando tiver uma brechinha na tabela, a Federação Cearense marca. Está havendo também, paralelo ao Campeonato Cearense, os times que estão lutando pelo título, o descenso. A zona do descenso, tivemos terceira rodada, e tivemos surpresa, né? Acho que a primeira vitória do Guarani de Juazeiro. O Guarani de Juazeiro, que jogou toda a primeira fase, não ganhou,
e ontem Na acabou verdade, ganhando. não pontuou. Exatamente, o Juan vai falar, atualizar os jogos lá no descenso, porque tem 4 times lutando para não serem rebaixados. Calcaia em primeiro, Só os placares. Barbalha 0, Guarani 1, Pacajus 1, Calcaia 1. Exatamente. Com esse resultado, Juan, o Calcaia está com 7 pontos, está escapando. O Pacajus, com 4, também está escapando. E quem está caindo no momento é o Barbalha, com 3, e também o Guarani de Juazeiro, com 3 pontos. O Barbalha, que jogou em casa, tinha a chance de ganhar e permanecer, Juan, permanecer ali na zona de classificação, a equipe do Barbalha. Tá certo? Com isso, Juan, aliás, no próximo final de semana já tem a 4ª rodada. É tiro curto, é 4ª rodada, e o Juan vai atualizar os 2 jogos da 4ª rodada, lembrando que são 6 rodadas para a gente conhecer os 2 times que escapam, né, que vão permanecer na primeira divisão, e os 2 times que serão rebaixados para a Série B do Campeonato Cearense. Calcaia, Pacajus, Guarani e Barbalha. Exatamente. Investe o mando, né, Juan? Investe o mando aí. E vamos falar também, Juan, agora da segunda divisão cearense, que teve 5 jogos. A 5ª rodada, antes da 4ª. E o Juan vai atualizar os resultados. Pacatuba 1, Crateus 1, Crato 1, Pague menos 1, Tiradentes 0, Guarani 1, Horizonte 2, Floresta 2. E o Icasa pegou 3-0, porque não é fora de casa, é o Icasa. Não é o fora de casa, tomou 3-0 do Itapipoca. É sim, o nosso amigo Raimundo Jago está aqui, show de torneio ontem, está parabenizando todos os organizadores, ou seja, toda a família Cruzeiro. A gente agradece aqui o comentário do nosso amigo Raimundo Jaco. Mandar um abraço e uma boa noite para a Comadre Conceição. Comadre Conceição também, que ontem participou, né, prestigiou o torneio da família Cruzeiro. Um abraço para ela, para o Paraniso, para o Aistinho e também para o Gabriel. E para ela, todos de casa, um abraço do bate-bola. Tá certo, Joãozinho? Com esses resultados, aliás, foi boa a vitória tanto do Itapipoca, né, os times aqui da Zona Norte, o Itapipoca, como também da equipe do Guarani Sobral. Guarani de Sobral, né? Só aqui um abraço aqui mais uma vez para Fernando Carneiro. Fernando Carneiro tá dizendo que gostou, que ele gostou, né? Foi professor, eu gostei mesmo, foi da galinha frita, da farofa de creme. Estava uma delícia. Sim, dá o crédito, Fernando, da Comadre Conceição, tá certo? Da Comadre Conceição que estava, sim, galinha frita, farofa e creme. O Fernando Carneiro dizendo que gostou muito. Fernando que teve que sair mais cedo, né? Teve que sair mais cedo, mas a gente agradece o Fernando pela grande ajuda, pela grande contribuição que ele deu, toda a família Cruzeiro e também a TV FP. Um abraço mais uma vez para o grande comentarista Fernando Carneiro, que esteve prestigiando o torneio aqui do Cruzeirão da Massa. Ô Juan, com os resultados, atualize a classificação. Itapipoca em primeiro, o Floresta em segundo, Guarani em terceiro, e Icasa em 4, e o Horizonte em quinto. São os 5 times que se classificam, né? 5 primeiros. Exatamente, Juan. Exatamente. O Pacatuba em sexto, Tiradentes em sétimo, o Grêmio Pague menos em oitavo, e o Crateus e o Crato na zona de rebaixamento. Sim. Juan. O Fernando Carneiro está falando, né, que foi um sucesso, e realmente foi. Foi um sucesso o primeiro torneio de pênaltis da família Cruzeiro, o Cruzeirão da Massa. Todo mundo, né, gostou. E realmente foi, né? O Alberci Ripá está dizendo que o Fernando gosta de comer galinha. Sim, galinhazinha caipira é bom demais. Grande Fernando Carneiro. Mais uma vez, uma boa noite, um abraço para a comadre Conceição. Tá certo? Por favor, não me fale em creme, que eu esqueci de comprar. O Juan, comadre, que está chateado que esqueceu de comprar o creme, né? Não deu certo. Ele disse, ficou chateado, acabou esquecendo. Né, Juanzinho? Vamos falar agora do Campeonato Carioca. Campeonato Carioca que teve, né, teve clássico em Brasília, onde o time misto do Flamengo, né, o Sub-20, acabou ganhando da equipe do Botafogo. E o Juan, né? O Juan vai atualizar os resultados do Campeonato Carioca. Bangu 0, Volta Redonda 4,
Botafogo 0, Flamengo 1, com 2 expulsos. Né? É sim, teve muitos expulsos. Foi um jogo muito tumultuado, João. Um jogo muito tumultuado. Fluminense 3, Portuguesa 0, Nova Iguaçu 1, Resende 0. É assim, com esses resultados, Juan, com esses resultados, o Flamengo é o líder, da Taça Guanabara com 23 pontos, 4 pontos à frente do Fluminense, lembrando que falta apenas 2 rodadas. Só que assim, a nona rodada ela será completada hoje com 2 jogos, Juan. Aliás, teve o Audax ganhou de 3-1 do Madureira e tem jogo já o Vasco em campo. Vasco e Boa Vista. Vasco e Boa Vista, e a 10ª rodada tem clássico, só faltam 2 rodadas para a gente conhecer os times que passam para a semifinal do Campeonato Carioca. Mandar um abraço em Fortaleza para o Padre Adílio também curtindo o bate-bola, um abraço para ele, para todos de casa. Portuguesa e Audax, Madureira e Volta Redonda, Bangu e Fluminense, Boa Vista e Nova Iguaçu, Resende, Botafogo, Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco. Esse jogo está marcado, a princípio, para as 18 horas. Para as 18 horas, mas existe a possibilidade. Aliás, já foi mudada a data. Já foi mudada a data. No programa de sexta-feira, a gente vai atualizar direitinho qual foi a data. Nós finalmente veremos o Flamengo e Vasco na Série A. Sim, Flamengo e Vasco na Série A. Juanzinho, vamos falar de Paulista. O Campeonato Paulista, que teve rodada, a 11ª rodada, lembrando que só faltam 3 rodadas, aliás, só falta uma rodada, e o Juan vai atualizar todos os jogos da 5ª rodada do Paulistão. Palmeiras, Portuguesa 0, São Bento 0, Palmeiras 2, Ferroviária 1, Santos 2, Corinthians 2, São Paulo 0, São Bernardo 1, Inter 0, Guarani 5, Bragantino 5, Ituano 1, Água Santa 1, Botafogo 0. Sim, nós estamos com bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. É o programa Bate-Bola apresentado pelo professor Elisane e o Juan Pablo. Então, a gente agradece a todos os nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook e também no YouTube, né? Mais tarde a gente coloca no YouTube. Então, quem quiser deixar sua mensagem aí, na medida do possível, a gente procura ler as mensagens e mandar uma boa noite para os nossos amigos, os nossos seguidores, os seguidores da página do Bate-Bola e os nossos amigos do Facebook e os nossos inscritos lá no Ceará Classe 79 e no canal UBC de futebol. Ô Juan, o Campeonato Paulista, só falta uma rodada e para a gente conhecer os times classificados para a próxima fase. E o Santos ainda tem chance. Tem sim, está embolado. Lembrando que o Bragantino já está classificado e ele pode enfrentar na próxima fase ou o Santos ou o Botafogo. Hoje, o Botafogo, né? O São Paulo está classificado e vai enfrentar o Água Santa. Na próxima fase da competição. No grupo C, Juan, quem está classificado? É o Corinthians e todos ainda têm chance de classificação. Exatamente, porque aqui está muito embolado, né? A própria Ferroviária que está lutando contra o rebaixamento, ela ainda pode classificar caso ganhe uma combinação de resultados, né? O nosso o Raimundo Jaco está lembrando aqui, né, que é pela Série B do Cearense, 1-0 para o Guarani em cima do Tiradentes, exatamente a gente já falou, e com isso o Guarani está ali na zona de classificação. O Guarani, né, que tem muita gente que acompanha o bate-bola que torce em Guarani, né, que no Barro Preto tem alguns torcedores do Bugres, né? O Tigerato que é torcedorzão do Cruzeirão da Massa, é também torcedor do Guarani de Sobral. No grupo D, aliás, no grupo D, o Palmeiras é o líder, mas esse São Bernardo está com uma pontuação muito grande, né? Muito boa. Ele só não é líder. Tirando o Palmeiras, ele seria líder de todos os grupos. Só não é líder do grupo dele porque tem o Palmeiras. Né? É o Bernardo que já venceu o Corinthians, o Santos e o São Paulo. Acabou de vencer o São Paulo. Né? O São Paulo lá dentro do Morumbi. E, Juan, hoje, se o campeonato terminasse hoje, o rebaixado seria a Portuguesa. A Portuguesa tinha a chance de São Bento. E a Ferroviária, né? Seriam esses dois os rebaixados. Muito difícil a Portuguesa se livrar. Sim. Precisa de uma combinação de resultado. E tirar saldo. Precisa tirar saldo. Está muito difícil a situação da Portuguesa. Lembrando que só falta uma rodada, só tem o Mirassol e o Santo André que tem um jogo atrasado. Correção.
tirar o saldo não precisa, só precisa que o Inter perca, que ela ganhe, a Ferroviária também perca. Exatamente. Eu vou só aqui, informação do ABC Ripado, já começa Vasco e só passa na Cazé TV, ou seja, os torcedores do Vasco, esse jogo não passa na televisão, só na Cazé TV, ou seja, pelo YouTube. Vasco da Gama pega o Lanterninho Boa Vista, né, Juan? Continuando no futebol brasileiro, vamos falar, Juan, de Gaúcho. Gaúcho teve rodada, vamos falar do Gauchão, teve rodada dos principais jogos, os principais jogos do campeonato Gaúcho. O Aimoré 0, Internacional 2, e o Grêmio 6, Novo Hamburgo 1. Também está quase... Também hoje teve o Brasil 1-1, quase... É assim, está quase finalizando o Campeonato Gaúcho, quase finalizando. 100% pro Grêmio? Quase finalizando essa fase, né? Aliás, todas as competições, a gente vai entrar numa fase de os times vão se classificar para ter o mata-mata, né? Para ver quem é que vai disputar o título, né? E, geralmente ali classificam 4, lá em São Paulo classificam 8, né? Lembrando que em São Paulo é jogo único, as quartas de final jogo único. O Juan vai atualizar também o Campeonato Mineiro. Ipatinga 1, Pouso Alegre 1, Patrocinense 1, Democrata 1, Atlético Mineiro 1, América Mineiro 1. Grande jogo, foi esse clássico, foi um jogaço. Democrata 1, Atlético Clube 2, Caldense 1, Cruzeiro 2. Esse Atlético que é um bom time, ele tem jogado muito bem, o Atlético, né? Tirando os principais times de lá, os outros times estão muito fracos. Está melhor que a Caldense. Esse Atlético tá muito bem, né? Está muito bem e ainda pode classificar o Campeonato Mineiro também. O Juan começou nesse final de semana o Campeonato Brasileiro Feminino. E aqui o Juan vai atualizar todos os jogos, depois eu vou fazer um breve comentário. Avaí. O Avaí Kinder. Avaí Kindermans 2. Real Brasília 5. Palmeiras 9. Real Ariquemes 0. Cruzeiro 1. Grêmio 1. São Paulo 1. Bahia 1. Internacional 2. Atlético Paranaense 1. Corinthians 14-0 no Ceará. E o Santos 3-0 no Flamengo. Olha, o Ceará Esporte Clube, o Ceará era o time da primeira divisão até o ano passado, e o Ceará tinha um projeto muito bonito no futebol feminino. Como o Ceará caiu para a segunda divisão, o Ceará praticamente fechou as portas para o futebol feminino. Aí o que aconteceu? Eles falaram que iam abandonar. E era mais interessante terem feito isso, tivesse abandonado, tivesse fechado, do que passar essa vergonha. O Ceará está colocando meninas sub-15 para jogar contra profissionais, que é um time do Corinthians. O Corinthians é potência no futebol feminino. E mundial. Exatamente, ganhou várias Libertadores. O Palmeiras também. Ou seja, o Ceará está queimando, aliás, está acabando com o futuro de várias meninas, garotas de 15 anos. A goleira do Ceará ontem dava pena, ela saiu chorando. Hoje foi notícia em todos os programas de TV do sul do país. A menina saiu chorando. Um garoto de 15 anos pegou o time profissional do Corinthians, 14 gols. Ou seja, está sendo uma vergonha nacional e o pessoal do Ceará, até hoje no Sport TV, estava pedindo que o diretor de futebol do Ceará se pronunciasse. Não faz isso, porque está queimando etapa, está acabando com o sonho dessas meninas. Isso não se faz. Realmente ficando feio, está ficando uma coisa triste, está todo mundo temendo pelo futuro dessas meninas. Essas meninas que têm um sonho de ser jogadoras e já pegaram 10-0 do Flamengo, pegaram 14 do Corinthians, e a tendência é pegar mais gols, porque não tem como garotas de 15 anos jogar com jogadoras profissionais. E assim, próxima rodada já é o São Paulo. O São Paulo não é uma potência, não tem um grande time. O Flamengo também não tem, mas só que são profissionais, fizeram 10-0. E a tendência é sair mais goleadas. Então, o pessoal do Ceará era mais interessante que abandonar essa competição. Do que submeter, expor umas crianças dessa a absurdas goleadas. Isso é desumano. É totalmente desumano. Eu, como torcedor do Ceará, fico triste de ver, e não é porque eu estou no Ceará, é porque você colocar meninos de 15 anos para jogar contra os profissionais, eles não estão preparados. Tá? Mais um tiro no pé para
essa diretoria omissa do Ceará Sporting Clube. Você está dizendo aqui, né? Uma das meninas saíram chorando e abalada emocionalmente. A goleira, foi a goleira, outros também saíram. É triste a situação. E o pessoal do Ceará, ninguém se pronuncia. Certo? Mandar um abraço para o Douglas, João Douglas, o filho do Ticleto também curtindo o bate-bola. Já a gente vai atualizar o torneio dos meninos. Já a gente vai falar aqui do torneio dos meninos, está na nossa pauta. O torneio lá no Riacho da Montada. Um abraço para o Douglas também, para o Josimar, que vão participar, tá certo? Eles são um dos promoventes e também vão participar na disputa lá no torneio do Riacho da Montada. Ontem, durante o torneio, a gente falou algumas vezes, tá certo? Então, aqui só a minha indignação com o que está acontecendo com as meninas do Ceará Sporting Clube é realmente desumano e alguém tem que vir a público explicar o que está acontecendo. Não pode, é melhor tirar o time do que acabar com o sonho dessas meninas de 15 anos jogando contra profissionais. E vão pegar até hoje, muita gente dando força, né, que as meninas do Ceará não desistam do sonho dela, mas não tem como, né? Não tem como. As bichinhas, dá pena, rapaz. Dá pena. É para elas jogarem na categoria delas, não jogar contra profissionais. Um abraço para o Antônio Cláudio, um abraço para ele, o Antônio Cláudio, que está em Crateús. Crateús, que é, aliás, o Antônio Cláudio está em Crateús, ele é torcedor de São Paulo, sempre que pode, assiste o bate-bola, o grande Antônio Cláudio. O Juanzinho, agora vamos falar de Copa do Brasil. Falar de Copa do Brasil, já mostrei a minha indignação com o pessoal do Ceará, vamos falar de Copa do Brasil. Lembro que na semana passada começou a competição e alguns times já foram eliminados, porque era um jogo único, né, Juan? E a gente atualizou da terça-feira, da quarta, e na quinta-feira o Coxa ganhou do Maitá de 3-0, classificou. O São Raimundo tirou o Juventude, classificou 1-0, mais um time de Série B eliminado. O Santos ganhou do Ceilândia 1-0, classificou também. O Vasco passou o trem no trem, 4-0, classificado. E o Remo ganhou do Vitória, do Espírito Santo 1-0, o Remo classificado. Amanhã tem mais jogos, uma terça-feira tem mais jogos, o Juan vai atualizar. Lembrando que quem joga em casa tem que ganhar, o visitante joga pelo empate. Vou mandar um abraço aqui no Barro Preto para a Leila e o Cício também curtindo o bate-bola em Sobral, a Camila, a Verônica, o Lenzinho, o Matheus e o Samuel. Resenha de Ferroviário da Ferroviário passa. Vamos torcer, né? Vamos torcer que o Perrinho passe. O Democrata de Governador Voleirão. O Democrata contra o Santa Cruz, o Tocantinópolis contra o América Mineiro, Real Noroeste, Vila Nova e o Fluminense do Piauí contra a Ponte Preta. Exatamente, os times que jogam em casa, jogam por empate, são os jogos da Copa do Brasil da terça-feira. Quarta-feira, Juan, quarta-feira tem mais jogos. Quarta-feira, o Nova Iguaçu recebe o Vitória da Bahia, a Tuna Luz recebe o CSA, o Asa recebe o Goiás, muitos times de primeira divisão e de segunda divisão jogando na quarta-feira. O Atlético de Alagoinhas recebe o Atlético de Goiás, o Fluminense de Feira recebe o Red Bull Bragantino, o Cordina recebe o Brasil de Pelotas, o Retro recebe o Avaí e o Mutum recebe o ABC. Ali, o Tum recebe o ABC, o Juan na sequência, Juan. Atlético Clube contra o Brasiliense, Camboriú e Manaus, Campinense e Grêmio, Parnaíba e Botafogo de Ribeirão Preto, São Bernardo e Náutico, União Rondonópolis e CRB, Operário do Mato Grosso do Sul e o Operário de Ponta Grossa. É assim, a gente tem também, João, o Princesa dos Solimões recebe o Ituano, o Ceará visita a Caldense. O Ceará vai até Minas Gerais jogar com a Caldense, lembrando que o Ceará joga pelo empate. O Ceará joga pelo empate, se perder, está fora da Copa do Brasil. Esse jogo difícil, né? Difícil fora de casa contra a Caldense. E o último jogo é lá na Bahia, né, Juan? Lá na Bahia, a Jacuipense. Lá na Bahia, mas não é na casa do Bahia. É na casa do Jacuipense. É sim, mandar um abraço para o Padre Alain em Santana, para a Girlane. Um abraço para eles, para o Luan. Boa sorte, Luan. Soube que o Luan hoje foi fazer uma peneira no Ceará Esporte Clube, acho que foi. Um abraço para o Luan, boa sorte. Que o Luan tenha sucesso, né? Sucesso aí na sua carreira como jogador, se Deus quiser. Tiver a sorte, né, de entrar no Ceará Esporte Clube, o Ceará tem uma boa base. Se Deus quiser, o Luanzinho vai conseguir. Um abraço para ele e boa sorte. O Juan, continuando sobre Copa do Brasil, jogos da quinta-feira. Quinta-feira tem menos jogos e o Juan vai atualizar. O Águia de Marabá contra o Botafogo da Paraíba, o Iguatuzinho contra o América de Natal, Maringá e Sampaio Corrêa, Real Ariquemes
E o Criciúma, o Sergipe e o Botafogo. Juan, o Iguatu, como ele joga em casa, ele é obrigado a ganhar do América de Natal para permanecer. O América de Natal joga pelo empate. Então, Copa do Brasil passada limpa, amanhã tem final. Amanhã tem final, Recopa Sul-Americana. O Flamengo, no Maracanã, recebe a equipe do Independente Del Valle. Lembrando que o Flamengo perdeu o primeiro jogo 1-0, precisa ganhar com 2 gols de diferença para ser campeão da Recopa Sul-Americana. E, se Deus quiser, vai ser um jogão de bola e o Flamengo vai levar mais uma taça para casa. Tá certo, Anzinho? Falar em Recopa Sul-Americana, vamos falar de Libertadores. Diga. Não, só vendo o primeiro jogo aqui eu me surpreendi mesmo. Libertadores da América. A gente teve os jogos de quinta-feira, né? A gente não fez programa na sexta-feira. O Juan vai atualizar os jogos de quinta-feira. Magallanes 3, Always Ready 0, Deportivo Maldonado 0, Fortaleza 0, com boas chances. Boas chances dos dois lados. Pintou até um gol de voleio, mas infelizmente não deu certo. Universidade Católica 0, Milionários 0. Olha o gol. Quem marcou, Juan? Não vi. Campeonato Carioca. O Vasco faz 1-0 no Boa Vista. Gol do Vasco. Juanzinho, então a gente vai ter nesse meio de semana, começando amanhã, os jogos de volta. Os jogos de volta dessa fase. Amanhã tem o Cerro Porteño recebe o Curicó Unido e o Sport Cristal recebe o Atlético Nacional. Jogos de 4, jogos de volta. Huracan e Boston River, Independiente Medellín e ao Nacional, Atlético Mineiro e Carabobo. Exatamente. O Atlético empatou. E a segunda divisão que estão indo muito bem nessa exatamente. E na quinta-feira nós temos os jogos de volta. Jogos de volta. E o Novato, aliás, vai passar ali. Always Ready e Magallanes, Fortaleza e Maldonado, Milionários e Universidade Católica. Fortaleza que precisa apenas da vitória. Vitória simples para classificar para a próxima fase, para outro mata-mata. Ou seja, a Copa Libertadores da América, já né, terminando essas duas fases, tem um sorteio para a fase de grupo. Então, passado futebol sul-americano, futebol brasileiro, passado a limpo, né? Vamos falar de futebol europeu. A gente teve, né, rodada lá na terrinha, lá em Portugal, onde o Benfica é o líder lá. E temos nova surpresa além do Casa Pia. Temos sim. Tem surpresa lá, o campeonato português, né? O bom campeonato. Aliás, o campeonato português, só falar aqui, o meu amigo Alberci Ripardo, Pedro Raul, o homem desencantou. O Alberci Ripardo, a gente atualizou o gol aqui em tempo real e a gente sabia que a gente tinha feito o gol. O Alberci está colocando aqui Pedro Raul. Então, a gente abraça aqui todos os nossos amigos aqui do Facebook que curte o bate-bola, tanto aqui no Facebook, e os nossos amigos que curte lá no YouTube. Tá certo, Ronzinho? Então, futebol europeu, o Benfica, né? O Benfica acabou, aliás, é o líder, 5 pontos na frente do Porto. Vamos falar sobre os principais jogos. Porto 1, Gil Vicente 2, o Vizela 0, Benfica 2 e o Arouca venceu 2-0 o Casa Pia e passou o Casa Pia, né? Sim. Tivemos ataque também, a vitória do Sport. O Sport ganhou 2-0 e eu acho que o Braga está em campo, está perdendo 2-0 por vitória de Guimarães. Clássico. A Bundesliga a gente teve, né? Teve jogo do líder contra o vice-líder. O Bayern de Munique ganhou e está com 46 pontos, mas a equipe do Borussia também ganhou o seu jogo. O Juan vai falar todos os jogos da Bundesliga. Bayern 3, União Berlim 0, Freiburg 1, Leverkusen 1, Schalke 2, Stuttgart 1, Leipzig 2, Frankfurt 1, Cologne 0, Wolfsburg 2, Hoffenheim 0, Dortmund 1, Hertha 2, Augsburg 2, Bremen 3, Bochum 0, Mainz 4, Mönchengladbach 0. E para tudo que o Schalke ganhou. O Schalke resolveu ganhar, né? O Schalke estava muito mal, mas resolveu ganhar. E continua muito mal. Continua muito mal, né? Mas já empatou na rodada passada. Primeira vitória dele. Tinha empatado com o União Berlim e agora ganhou esse jogo, né? Vamos ver o que acontece com a equipe do Schalcão, tá certo? Agora vamos continuando no futebol europeu. Vamos falar de La Liga, né? De La Liga, a gente teve
a derrota do Barcelona. O Barcelona que é o líder, mas agora 7 pontos. O Real Madrid empatou e o Barcelona poderia abrir uma vantagem maior, mas acabou perdendo de forma surpreendente para o postante Almeria, o para todos os jogos. Sevilha 2, o Sassuolo 3. Surpresa também essa derrota do Sevilha, né? Não, na verdade não é muito surpresa. O Almeria 1, Barcelona 0, Atlético Bilbao 2, Girona 3, Valência 1, Real Sociedade 0, Real Madrid 1, Atlético Madrid 1, Elche 2, Betis 3, os times gostando de ganhar de um gol de diferença, tirando o Cádiz que passou o treino Valladolid. Sim, a gente teve também disputa do líder contra o vice, do líder contra o vice-líder foi lá na França, onde o PSG goleou 3-0 fora de casa. Uma série, vamos falar todos os jogos, os principais jogos lá na França. Marseille 0, PSG 3, o Mônaco também tomou 3-0 do Nice. Dentro de casa. Dentro de casa. O Nantes tomou 1-0 do Rennes e o Lyon fez 3-1 no Angers, o Lille fez 2-1 no Brest. Sim, com isso, Juan, o PSG continua, aliás, abriu mais, né? Acabou ganhando. Agora vamos falar da Premier League, onde a gente teve, Juan, o jogo do Tottenham ganhando do Chelsea. Lembrando que a Premier League, o Arsenal é o líder, 2 pontos à frente do Manchester City. Lembrando que o Arsenal ainda tem um jogo a menos. O Juan vai falar os principais jogos. Tottenham 2, Chelsea 0, Crystal Palace 0, Liverpool 0, Bournemouth 1, Manchester City 4, Everton 0, Aston Villa 2, Leeds 1, Southampton 0, Leicester 0, Arsenal 1, West Ham 4, Nottingham 0, me surpreendia. Fiquei... Sim, o Fulham 1-1. Fulham 1-1 por Wolverhampton. Lembrando... João Gomes fez gol. Lembrando, Juan, que esse jogo do Arsenal foi importantíssimo, essa vitória do Arsenal, porque o City está ali muito próximo. O City, que se a equipe do Arsenal vacilar, o City assume a liderança. Lá na Itália, a gente tem, Juan, o Napoli, né? O Napoli na liderança, o Napoli não... 65. O Napoli não desperdiça, né? O Napoli é o líder lá na Série A. Na Série A, o Napoli é o líder da competição. A gente teve também, Juan, lá a vitória do Milan, a gente teve a vitória da Inter de Milão, ou seja, lá na Bota está bem disputado. Está aqui, Juan, atualizando o jogo lá na Bota. Milan 2, Atalanta 0. O Bolonha 1-0 na Inter. E o Empoli 2-0 no... E o Napoli 2-0 no Empoli. Eu que quero ver a Atalanta voltando a disputar a Champions League. Sim. Eu vou mandar um abraço também pro Josimar, meu primo Josimar, acompanhando o bate-bola. Um abraço também pro Ivanildo. O Ivanildo, que é torcedor do Vasco, deve estar acompanhando o Vasco também. O Ivanildo, pai da Bruninha. O Ivanildo Seu Mané Paulo, um abraço para ele também, curtindo o bate-bola. O Juan, já no finalzinho do nosso programa, a gente vai falar do campeonato argentino. O campeonato argentino que teve rodada. O argentino, que como o pai sempre diz, é daí que serve mais o aniversário do time brasileiro. Exatamente, Juan. Então a gente teve rodada, o Juan vai falar os jogos do campeonato argentino. Instituto 3, Newell's 1, Banfield 0, Independiente 0, River 1, Arsenal de Sarandi 2, Colón 1, Huracan 1, Defensa 3, Atlético Tucumã 0, Vélez 1, Boca 2, Estudiantes 1, Sarmiento 1, Platense 2, Talleres 4, São Lourenço 1, União Santa Fé 1. Lembrando, Juan, que ainda tem rodada. O líder joga hoje. Mandar um abraço em Fortaleza para Kelvinha. Um abraço para Kelvinha, curtindo também o bate-bola. Um abraço para Ademir. Ademir e para o Luquinha também curtindo o bate-bola. O Juan,
Já no final do nosso programa, e eu quero agradecer demais hoje os nossos amigos que curtiram aqui no Facebook, né? Muita gente, a gente teve um pique muito bom, uma audiência muito boa, show de bola, muita gente participou, muita gente comentou, e isso é muito bom. Vem aí, Juan, o primeiro torneio de pênalti de dupla, Casarão Chico Neuro, em Riacho da Montada. A organização é do Francisco Neuro, da dona Cícera e família. A inscrição, Juan, R$ 40. A premiação é R$ 600 para o campeão, o vice-campeão 250, o terceiro colocado 150 e o quarto colocado R$ 100 mais troféu, tá certo? Mais troféu. Esse torneio, Juan, aliás, esse torneio virou febre pro lado da Miraíma. Um abraço para o narrador Gelson Nascimento, um abraço para o Gelson Nascimento, já até falar agora. Acho que o Gelson conheceu o torneio de pênalti, o primeiro torneio aqui da família Cruzeiro. Ele veio, participou, veio o pessoal do resto da montada e também já marcaram, fizeram lá e virou febre ali para aqueles lados. Os meninos, todo final de semana, estão fazendo torneio e lá no Riacho da Montada, e isso vai ser no Francisco Neuro, na Dona Cícera e família. E vai ter, Juan, também a narração, né, a cobertura total do Entrando em Campo, do narrador Gelson Nascimento, transmissão ao vivo no Facebook e também no YouTube do grande Gelson Nascimento. Um abraço para o Gelson Nascimento. Lembrando que é em abril, domingo de Páscoa, a partir das 8 da manhã. E já tem muitas duplas, já. Não está atualizado. Acho que a minha lista aqui não está atualizada. Eu acho que eles vão fazer um torneio com 64 duplas. Pelo menos a numeração que eles mandaram para mim. E quando eles mandaram, até pedi o Josimar que sempre mande atualizado, já tinha 26 duplas inscritas. Isso é R$ 40 a inscrição. Vai ser show de bola ali. Todo final de semana está tendo um torneio de pênalti. A galera ali está gostando muito. E ali o preço é acessível. Eles estão fazendo de R$ 40, de R$ 50. Às vezes tem um de R$ 100, né? E aqui o Gelson Nascimento está dizendo aqui que no dia 16 é o bolão de inauguração da trave, deve ser bolão de inauguração da trave do Zé Ivan, R$ 30, um bolãozinho lá, vai ter o torneio, né, em julho, acho que é em junho ou em julho, e vai ter a inauguração da trave lá, eles vão fazer lá, até, a mim parece que vai ser vagas limitadas, eles não vão abrir para muitas duplas não, é só a inauguração, fazer um esquenta, né, um esquenta aí do grande torneio lá do Zé Ivan, um abraço para o Zé Ivan, também para o grande Gelson Nascimento, tá certo? E aqui, Juan, o pessoal, quem está também na organização, ajudando na organização desse torneio lá do Riacho da Montada, é o Douglas e também o Josimar, os nossos primos, um abraço para eles. Tá certo? No finalzinho do nosso programa, vamos destacar, hoje, a UBSI teve, meu amigo UBSI Ripardo, o prêmio de melhor jogador do mundo, e quem ganhou foi o Messi, né? Para surpresa de 0 pessoas, quem ganhou foi o Messi, ele desbancou o Benzema e também o Mbappé, né? Os dois franceses. Mbappé que até agora não ganhou bola de ouro. Mas o Mbappé é questão de tempo. É questão de tempo, né, Juan? É questão de tempo. Ele é novo, né? Mbappé e Haaland. Ele é novo. Vou mandar um abraço para o meu amigo, o Ivano Sérgio, rapaz. Esse rapaz, ele é do Corvo das Almas. Ele joga lá na equipe do Vitória do Corvo das Almas, tá certo? O grande Ivano Sérgio, gente da melhor qualidade. O Gelsinho aqui está falando que esse torneio, lá a inauguração de Penal, é torneio. O bolão já tem 17 duplas inscritas. Ou seja, vai ser sucesso total a inauguração. Imagine o torneio. Esse torneio, Juan, que terá também a cobertura da TV FP, que está presente nos grandes eventos, e esse evento lá do Zé Ivan, a TV FP estará com a equipe completa. Aqui algumas duplas do Barro Preto vêm, com certeza vai, né? Com certeza algumas duplas do Barro Preto vão participar desse bolão e também do torneio lá do Zé Ivan. E Juan, vem aí em setembro e outubro vem o torneio do Mercadinho Lagoa. A gente vai divulgar muito aqui esse torneio de duplas lá da família Paula, né? Um abraço para o Ribinha, para o Matheus e também para o Denilson, né? Que estiveram participando ontem aqui no Barro Preto. Mandar um abraço também para o Eduardo, jogador do Barbalha, né? Filho do Pedrinho. Um abraço para o Eduardo, para o Ari, para a Ariane, também para a Silvânia e para o Pedrinho. O Pedrinho também que prestigiou o torneio aqui da família Cruzeiro ontem. Tá certo, Juanzinho? E também para o Daniel Rocha, mandar um abraço para ele que é um dos presidentes lá do PSV da Lagoa do Serrote.
O Juanzinho, para finalizar, já que o Messi ganhou, né? Quem ganhou como técnico, Juan, foi o técnico da Argentina. O técnico da Argentina ganhou como melhor técnico, desbancando o Carlo Ancelotti, né, do Real Madrid, que acaba de ser campeão do mundo e foi campeão da Champions League. Mas a Copa do Mundo conta muito, né? E como o Scaloni foi campeão da Copa do Mundo. O Ancelotti é O sensacional. Juan vai só falar, para finalizar o programa, a seleção da FIFA. Interessante que o Courtois é o goleiro da seleção, o melhor goleiro do mundo foi escolhido, foi o Martínez, goleirão da Argentina. Courtois. Na defesa tem o Hakimi, o João Cancelo, que não sei se entrou nas águas, foi pela lateral. Hakimi, o João Cancelo, Van Dijk. Aí no meio tem o De Bruyne, o Modric, o Casemiro e o Messi. Na frente o Mbappé, o Benzema e o Haaland. Lembrando que o Casemiro, né, está representando o futebol brasileiro. O Casemiro é o único brasileiro na lista e assim, o Juan... Tinha espaço para o Vinícius Júnior. Assim, próximo o Vinícius leva. Eu também acho. O Vinícius Júnior era para estar entre os três. O Vinícius Júnior era para estar entre os três. Para mim, eu fiquei muito, muito decepcionado com a escolha dos três. Aliás, nem na seleção o Vinícius Júnior não estava na seleção, na seleção da Europa. E assim, Juan, o Vinícius Júnior hoje, ele é o maior jogador de lado do futebol mundial. Né? Só que assim, o Vinícius Júnior não é só futebol, né? O Vinícius Júnior sofre muito preconceito e me parece que até nessas escolhas. Tá certo, Rosinho? Mais alguma coisa? Ancelotti no Brasil? Eu acho que vem, né? Acho que vem, conversando, acho que vem. Palpite final e agora subam os créditos. Não, só um abraço para todos. A gente vai finalizar hoje, Juan, com o hino do Cruzeiro. O hino do Cruzeiro ou do Atlético, que você achar aí primeiro, dá certo. Agradecer demais a nossa audiência. Muita gente acompanhou o bate-bola aqui no Facebook, muita gente participou e a gente vai acompanhar, né, tudo que acontecer nesse meio de semana, Libertadores de América, Copa do Brasil, né, os times cearenses nessas competições, a gente vai acompanhar e vai falar no programa de sexta-feira, mais uma vez aqui, o troféu de melhor do mundo, exatamente, o troféu de melhor do mundo, o Gelson aqui está lembrando, né, logo o Vinícius Júnior tem que levar esse troféu. Tá certo? Então a gente agradece aos amigos e a gente retorna na próxima sexta-feira com mais um bate-bola. Hoje foi show o programa Bate-Bola. A gente agradece todos os nossos amigos, os nossos seguidores na página do Bate-Bola, os nossos amigos do Facebook e também os nossos inscritos lá no YouTube. Um abraço, boa noite, até sexta. Fique agora com o hino do... Eu acho que é o do Atlético primeiro, mas quem toca é o da família Cruzeiro. Cheio de vaidade, esta é a grande campeão. Os gramados em Minas Gerais, temos páginas enormes e mortais. O Cruzeiro, não combatido, jamais vencido. Existe uma cidade que mora dentro do meu coração. Meu filho cheio de vaidade, pois na realidade não é grande campeão. Os amados gerais,